Oi, galera do 8º ano, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de sujeito. Na verdade, nós já tínhamos conversado que vocês esse ano aprenderiam 2 novos tipos de sujeito, né? Então, o ano passado, vocês trabalharam com o início da análise sintática, né? Entendendo dentro de uma oração o que era um sujeito e o que era um predicado, e depois, então, iniciaram a classificação em relação aos tipos de sujeito, né? Para a gente dar uma retomada, porque isso é uma questão bastante importante, né? 2 conceitos aqui são fundamentais, o que é o sujeito e o que é um predicado. Então, o sujeito é o assunto da minha oração, né? É sobre o que eu vou falar, e o predicado é tudo aquilo que eu digo a respeito do meu sujeito. Em geral, o núcleo do meu sujeito vai ser formado ou por um substantivo ou por uma palavra substantivada, e o meu predicado vai abrigar sempre o verbo, que é então a parte fundamental de uma oração, né? Lembrando que é a partir da identificação do verbo que nós vamos conseguir fazer a divisão da oração em sujeito e predicado. Eu coloquei alguns exemplos aqui e nós vamos então começar a revisar esse conceito e a lembrar os 3 tipos de sujeito que vocês trabalharam o ano passado, para que eu possa então agora introduzir o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito, que são então o conteúdo novo do nosso primeiro trimestre. Bom, aqui nós temos a seguinte oração: os moradores da cidade estão em casa. Lembrando que oração é toda a frase que tem um verbo, e para que nós possamos fazer a divisão da oração, a divisão, né, de uma frase entre sujeito e predicado, obrigatoriamente ela tem que ser uma oração, obrigatoriamente ela tem que apresentar um verbo. E ele é o nosso ponto de partida, por isso ele está ali de vermelhinho, né? Então nós temos aqui os moradores da cidade estão em casa, tá? Identificando o verbo, nós somos capazes, então, de dividir a nossa oração em sujeito e predicado. Então, quem estão em casa? Os moradores da cidade. Então, nós temos aqui o nosso sujeito. Encontrando o sujeito, tudo aquilo que sobra é o predicado. Então, nós temos aqui o nosso predicado, sempre incluindo o verbo. Bom, o que nos interessa agora é retomar os tipos de sujeito. Então, o nosso foco vai ficar na análise do sujeito. Nesse primeiro exemplo, os moradores da cidade, nós temos um sujeito simples. Por quê? Porque é um sujeito que é composto somente por um núcleo. Prestem atenção, eu não estou dizendo que ele é composto por uma palavra, ele é composto por um núcleo. O centro do nosso sujeito é o substantivo moradores. Portanto, nós temos aqui, na primeira oração, um sujeito simples, né? Por quê? Porque ele tem apenas um núcleo. No segundo exemplo, professores e alunos realizam as tarefas. Realizam é o verbo, ele está sublinhado de vermelho porque ele é o ponto de partida, é a partir dele que nós fazemos então a primeira divisão, né? A divisão básica da oração em sujeito e predicado. Então, o sujeito dessa oração é professores e alunos, e o predicado realizam tarefas. Vamos identificar aqui, para que vocês tenham mais facilidade também de identificar. Aqui, no sujeito, então, o que vai acontecer? Neste sujeito, nesse segundo exemplo, eu tenho um sujeito composto. Por quê? Porque eu tenho a presença de 2 núcleos, porque eu falo dos professores, mas eu também falo sobre os alunos. Portanto, sempre que um sujeito tiver 2 ou mais núcleos, ele vai ser um sujeito composto. Tanto o sujeito simples quanto o sujeito composto, eles podem ser identificados dentro da oração. Nós fazemos a divisão em sujeito e predicado e nós marcamos o sujeito. Então, ele está escrito na oração. O terceiro tipo de sujeito, que vocês trabalharam no ano passado, se chama sujeito oculto ou sujeito desinencial. É quando nós temos uma oração em que o sujeito não está escrito, ele não está expresso na oração,
mas eu posso identificá-lo ou pela desinência do verbo, e aí entra o conteúdo passado, quando nós trabalhamos lá a estrutura do verbo. Vocês trabalharam radical, vogal temática, desinência, e a gente trabalhou bem com a identificação das desinências de modo e tempo e número e pessoa. Então isso vai nos ajudar muito aqui, né, na identificação do sujeito oculto. Ou eu posso identificar esse sujeito também a partir do contexto em que a oração está inserida. Então, é um sujeito que não está escrito na frase, mas que pode ser identificado, ele pode ser recuperado através ou da desinência do verbo ou ainda do contexto em que a oração está inserida. Então, por exemplo, aqui, lembrei das tarefas atrasadas. Observem que aqui eu não tenho a divisão de sujeito e predicado. Né? Nos dois primeiros exemplos, nós fizemos a divisão da oração em dois elementos. Nós temos dois componentes, o sujeito e o predicado. Observem que nesse terceiro exemplo, eu tenho um componente só. E esse componente engloba o nosso verbo. Portanto, ele é o predicado. Quando nós temos um sujeito oculto ou um sujeito desinencial, o sujeito não aparece escrito na oração. Portanto, eu não tenho como marcá-lo. Toda oração será, então, um predicado. Mas eu posso, a partir da leitura dessa oração, identificar qual é esse sujeito. Então, lembrei das tarefas atrasadas. Verbo lembrei. Quem lembrou? Olha só, a desinência deste verbo vai me dar a dica. Eu lembrei das tarefas atrasadas. Então, o meu sujeito, ele é um sujeito oculto. Ele está escondido, ele não está escrito na oração, mas eu consigo identificá-lo em função da desinência do verbo. Olhem um outro exemplo de sujeito oculto que eu vou identificar não só pela desinência do verbo, mas também pelo contexto em que a oração está inserida. Aqui embaixo eu tenho duas orações. As jogadoras chegaram, agora foram treinar. Como eu tenho duas orações, eu tenho dois verbos. O verbo chegaram, que pertence à primeira oração, observem que ela termina aqui, nós temos um ponto. E na segunda oração eu tenho uma locução verbal. A locução verbal foram treinar. Então, cada verbo ou cada locução vai ter o seu sujeito e o seu predicado. Eu preciso analisar as orações separadamente. As jogadoras chegaram. Chegaram é o verbo. Quem chegaram? As jogadoras. Então, aqui eu tenho o meu sujeito. É um sujeito que está escrito na oração, é um sujeito que tem um núcleo só, portanto, ele é um sujeito simples. Assim que eu identifiquei o sujeito, tudo aquilo que sobrou, no caso desta oração, somente o verbo, será o predicado. Pessoal, quero lembrar vocês uma coisa, tá? Aqui, apesar do meu núcleo estar no plural, e aí alguém pode pensar assim, prof, mas está no plural, são as jogadoras, são várias, então o sujeito deveria ser composto. Não. O que determina se o sujeito é simples ou composto é a quantidade de núcleos. Por exemplo, aqui, eu tenho um núcleo só. Eu falo do substantivo moradores. Não importa que o substantivo esteja no plural, eu tenho um núcleo só. Observem o que foi circulado. No segundo exemplo, eu falo de professores e alunos também. Eu usei dois substantivos, ambos estão no plural, no entanto, eu tenho dois núcleos. Então, a presença de dois ou mais núcleos, independente desses núcleos estarem no singular ou no plural, é que vão definir o sujeito como sendo composto. Então, aqui embaixo, eu tenho um sujeito simples, porque eu tenho um núcleo só dentro do meu sujeito. Continuando a análise, as jogadoras chegaram, agora foram treinar. Segunda oração que eu preciso analisar, agora foram treinar. Marquei a locução, foram treinar. Pessoal, quem é que foi treinar? Quem foram treinar? As jogadoras. Mas eu repeti o termo as jogadoras dentro desta oração? Não. Eu sei que são as jogadoras que foram treinar porque o contexto, ou seja, as informações que eu tenho nas outras orações,
no caso aqui na oração anterior, é que me permitem identificar esse sujeito. Então, olhem só, isso é importante para que a gente não confunda com o próximo tipo de sujeito, que é o sujeito indeterminado. Aqui, eu sei quem é o sujeito. Ele não está escrito na frase, mas o contexto me permite identificar esse sujeito, que são as jogadoras. Então, aqui, nesta segunda oração, o sujeito é elas, as jogadoras. Eu tenho aqui um sujeito oculto. Então, tanto no terceiro exemplo, quanto no quarto, eu tenho um sujeito oculto. Nesta oração e nesta oração. Vou fazer uma flechinha aqui para que vocês não se percam. Neste exemplo aqui, que eu usei para servir como contexto, nós temos um sujeito simples, certo? Por que eu usei um exemplo contextualizado, considerando uma outra oração? Porque quando a gente começa a trabalhar com o sujeito indeterminado, que agora é o tipo de sujeito que a gente vai começar a trabalhar, que é um novo tipo de sujeito, vocês não aprenderam ano passado, o sujeito indeterminado, ele é um sujeito em que o verbo vai aparecer sempre na terceira pessoa do plural, ou na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser, que vai se chamar índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso aqui embaixo, e eu já vou ler os exemplos para vocês, eu não consigo identificar o meu sujeito. Então, olhem só, quando o sujeito é oculto, tanto aqui no lembrei das tarefas atrasadas, quanto no agora foram treinar, ele está escondido. Ele não está escrito na oração, mas eu consigo identificá-lo. Quando o sujeito é indeterminado, eu não consigo dizer quem está realizando a ação. Eu não consigo identificar esse sujeito. Olhem bem, levaram meu computador. Tá? Essa frase é uma frase solta, ela não está relacionada com nenhum exemplo anterior. Então, se eu chego, por exemplo, na sala de aula, né, venho conversar com vocês, digo, pessoal, vocês nem sabem, levaram o meu computador. Qual é a primeira pergunta que vocês vão me fazer? Prof, mas quem levou? Como eu cheguei aqui e disse para vocês levaram, eu não sei quem levou. Alguém levou o meu computador. Pode ter sido, enfim, um funcionário, pode ter sido um colega, pode ter sido alguém que eu não conheço, eu não sei, eu não consigo identificar. Então, o sujeito indeterminado é aquele sujeito que existe, mas eu não sou capaz de determiná-lo, de dizer quem ele é. Então, no exemplo, levaram meu computador, olhem só, eu tenho o verbo aqui, levaram, vou marcar em vermelhinho. Como eu disse para vocês, se eu não consigo determinar, significa que esse sujeito não está escrito na oração, portanto, toda a minha oração vai ser um predicado. E eu, então, tenho aqui a presença do que nós chamamos de SI, é o sujeito indeterminado. Vou escrever aqui para que vocês... Indeterminado. Turma, junto com esse vídeo, vocês vão receber um material em slides, tá? Bem completo, fazendo toda a revisão de sujeito e predicado, o conceito de sujeito, o conceito de predicado, alguns exemplos. Aí nós entramos no sujeito simples, no sujeito composto, no sujeito oculto, até aqui tudo uma revisão, para que então eu possa entrar com os novos conceitos, o conceito de sujeito indeterminado, que foi esse que eu fiz para vocês agora, e o conceito de oração sem sujeito, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então fiquem bem tranquilos, porque no material dos slides que vocês vão receber, e aí vocês vão poder olhar, parar, voltar, reler os exemplos, está tudo bem explicadinho, certo? Então aqui, nesse exemplo, levaram o meu computador, eu tenho um sujeito que eu vou classificar como sendo sujeito indeterminado. É um sujeito que não está escrito na oração, mas que eu também não consigo identificar quem ele é.
Outro exemplo de sujeito indeterminado, nós temos nessa oração aqui. Precisa-se de enfermeiros. Então, eu tenho o verbo precisa, né? Então, eu sei que, observando essa frase, alguém precisa de enfermeiros, mas eu não consigo determinar quem está precisando desses enfermeiros. Portanto, eu tenho mais um exemplo aqui de sujeito indeterminado. Quando o sujeito for indeterminado, toda a oração será um predicado, né? Lembrem sempre que o verbo, ele me ajuda a identificar o sujeito, mas ele faz parte do predicado, né? Mas o que acontece aqui? Dentro do exemplo precisa-se de enfermeiros, eu tenho uma partícula, essa partícula C, que nós chamamos de partícula índice de indeterminação do sujeito, tá? Ela vai me ajudar, então, nessa frase, a identificar o sujeito indeterminado. Então, existem duas maneiras do sujeito indeterminado se apresentar. Ou ele se apresenta com o verbo na terceira pessoa do plural, ou ele se apresenta com o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula C, que é o índice de indeterminação do sujeito. Antes da gente passar para a oração sem sujeito, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Olhem o exemplo de levar ao meu computador, que é um exemplo de sujeito indeterminado, com o exemplo agora foram treinar. Observem que os dois verbos estão na terceira pessoa do plural, mas no exemplo levar ao meu computador, o meu sujeito é indeterminado, e no exemplo agora foram treinar, não. Por quê? Porque nesse exemplo do agora foram treinar, eu consigo identificar quem é o sujeito a partir do contexto. Eu tenho uma outra oração que vai me mostrar quem é aquele sujeito escondido lá na outra oração. Aqui, isso não acontece. Eu não consigo, nem recuperando o contexto, identificar quem foi o responsável por levar o meu computador. Para finalizar agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a oração sem sujeito. Bom, para a gente finalizar os tipos de sujeito, então, a gente vai trabalhar com a oração sem sujeito. Bom, o próprio nome já diz, né? É uma oração que não tem sujeito. Na verdade, o que importa numa oração sem sujeito é a ação em si, né? E ela não é executada por ninguém em especial, por isso nós temos a ausência desse sujeito. Nós podemos caracterizar uma oração sem sujeito de duas maneiras. Primeiro, quando a gente tem verbos que indicam fenômenos da natureza, né? Choveu muito hoje. Eu costumo brincar com os alunos, né? Que a gente não diz que a chuva choveu, né? O verbo por si só já explica a ação. A gente não precisa dizer que a natureza choveu ou que a chuva choveu, ou a neve nevou, por exemplo. Não. Então, quando eu tenho verbos que indicam fenômenos da natureza, nós temos sempre uma oração sem sujeito. Lembrando que se ela é sem sujeito, toda a oração será um predicado, né? Se vocês lembrarem ali no início, eu só tenho a divisão das orações em sujeito e predicado quando eu tenho sujeito simples e composto. Nos demais tipos de sujeito, eu não tenho a marcação do sujeito. Eu vou ter sempre a oração sendo toda ela um predicado. A segunda maneira da gente ter uma oração sem sujeito é com os verbos que indicam tempo ou fenômeno meteorológico. Todos os verbos? Não. Os verbos ser, estar, fazer e haver. Exemplos. São 8 horas. Então, eu tenho aqui o verbo ser indicando tempo. Lembrando que aqui eu preciso concordar o verbo com o número a que se refere. Então, é 1 hora ou são 8 horas. Segundo exemplo, também com o verbo ser. Quando eu vou me referir a datas, aqui eu queria fazer uma observação importante, depois lá no material dos slides está bem explicadinho para vocês. É 15 de abril ou são 15 de abril. O que acontece aqui? Se eu uso o singular, significa que eu estou concordando com a palavra dia, que está subentendida. É dia 15 de abril. Quando eu uso o plural, significa que eu estou concordando com o número a que me refiro. Tá? Então, por exemplo, quando eu digo é 1º de abril, eu só posso usar o singular, porque primeiro é um número no singular.
Agora, a partir do dia 2, é 2 de abril ou são 2 de abril. Lembrando que se eu optar pelo verbo no singular, é porque ele está concordando com a palavra dia, que está subentendida, ou seja, ela não aparece escrita, ou se eu usar o plural, então eu vou concordar com o dia, né? Então, acima do dia 2, eu preciso usar sempre a referência de plural. Outro verbo, o verbo fazer. Faz 10 dias que não te vejo. Então, aqui eu tenho a identificação de tempo, é o verbo fazer usado para fazer referência a tempo. Faz 10 dias que não te vejo. Mais um exemplo de oração sem sujeito. E o último exemplo com o verbo haver. Aí o verbo haver, ele é especial, porque toda vez que eu emprego o verbo haver no sentido de existir, eu tenho uma oração sem sujeito. Então, havia muitos alunos na sala, havia foi empregado no sentido de existir. Existiam muitos alunos na sala. Uma questão importante aqui, que está bem explicadinha lá nos slides, é que quando eu trabalho com uma oração sem sujeito, os verbos sempre aparecerão na terceira pessoa do singular, com exceção do verbo ser. Então, o verbo ser, ele é especial, porque ele pode apresentar a flexão de terceira pessoa do plural, mas os outros verbos, qualquer verbo que indica fenômeno da natureza, e os verbos estar, fazer e haver, quando fazem parte de uma oração sem sujeito, obrigatoriamente vão aparecer sempre na terceira pessoa do singular. Pessoal, a gente vai voltar a falar sobre isso mais adiante. Eu quero que vocês observem com atenção o material dos slides e que tentem resolver a lista dos exercícios. Adorei estar aqui com vocês, espero poder ter ajudado. A gente vai ter outros momentos em que eu vou poder esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula.